Você já sentiu que tudo estava perdido? Que não havia mais saída? Que a esperança parecia um fio prestes a se romper? E se eu te dissesse que existe um santo, escolhido por Cristo, que é conhecido como o advogado das causas impossíveis? Um homem que caminhou ao lado do Salvador, que viveu a fé até as últimas consequências, e que até hoje é invocado por milhões ao redor do mundo em momentos de desespero. Esta é a história de São Judas Tadeu. Mas quem foi ele? Por que sua devoção é tão poderosa? E como ele se tornou o santo das causas desesperadas? Vamos conhecer esta história de fé, coragem e sacrifício. Uma história que atravessa os séculos e continua a inspirar aqueles que buscam o impossível. Hoje, você conhecerá a vida de São Judas Tadeu, o apóstolo que nunca abandonou a esperança. Você está pronto para descobrir como a fé pode transformar o impossível em realidade? Então, venha comigo nesta jornada. Ao final deste vídeo, você nunca mais verá a vida com os mesmos olhos. Judas. Um nome que carrega um peso histórico. Para muitos, ele é sinônimo de traição, deslealdade e escuridão. Mas entre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, havia outro Judas. Um homem de coração puro, destemido e magnânimo. Para diferenciá-lo do traidor, os evangelistas o chamaram de Judas Tadeu. Tadeu, que significa peito aberto, ou um homem corajoso. Revela muito sobre sua personalidade e missão. Ele não era apenas um nome entre os 12, era um apóstolo que carregava em si a força da fé e a bondade de um verdadeiro seguidor de Cristo. São Judas Tadeu nasceu em Caná da Galileia, uma pequena vila na Palestina, conhecida como o local do primeiro milagre de Jesus. Ele era filho de Alfeu, também chamado de Cleófas, e de Maria Cleófas, ambos parentes próximos de Jesus. Alfeu era irmão de São José, enquanto Maria Cleófas era prima-irmã de Maria Santíssima. Isso fazia de Judas Tadeu primo de Jesus, tanto por parte de pai quanto de mãe. Sua família estava profundamente enraizada na missão divina. Seu irmão Tiago, chamado de Tiago Menor, foi um dos 12 apóstolos e o primeiro bispo de Jerusalém. Outro irmão, Simão, tornou-se o segundo bispo de Jerusalém, enquanto sua mãe, Maria Cleófas, esteve aos pés da cruz no Calvário, ao lado da Virgem Maria. Há quem diga que Judas Tadeu estava presente nas bodas de Caná, onde Jesus realizou seu primeiro milagre. Imagine a cena, uma festa que quase foi interrompida pela falta de vinho, mas que se transformou em um evento milagroso. Talvez tenha sido ali, ao ver a água se transformar em vinho pelas mãos de Jesus, que Judas Tadeu começou a entender o poder e a missão de seu primo. Não era apenas um milagre, era um sinal de que algo maior estava por vir. Mas Judas Tadeu não era apenas um homem de família ou um parente próximo de Jesus. Ele era alguém que carregava em seu coração uma coragem singular. Uma coragem que o levaria a abandonar tudo para seguir o Messias. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava disposto a confiar plenamente em Deus. E foi essa confiança que o transformou em um dos 12 pilares da Igreja, um apóstolo cuja missão ecoaria pelos séculos. Judas Tadeu não era apenas um nome entre os 12. Ele era um homem, que desde o início, carregava em si a chama da fé e a determinação de levar a mensagem de Cristo ao mundo. Um nome, que apesar de ser confundido com o do traidor, se tornaria sinônimo de esperança, coragem e devoção. Este é o início da história de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Jesus, o Filho de Deus, olhou nos olhos de 12 homens e os chamou pelo nome. Entre eles estava Judas Tadeu, um homem simples, mas de coração puro e coragem inabalável. Ele não sabia o que aquele chamado significava completamente, mas algo dentro dele o impulsionava a seguir o Mestre. Era o início de uma jornada que mudaria a sua vida para sempre, e o colocaria no centro da história da salvação. Judas Tadeu foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos, o grupo que caminharia ao lado do Messias, aprendendo diretamente com ele. E sendo preparado para levar o Evangelho ao mundo. O Evangelho de Marcos descreve esse momento com simplicidade, mas com uma profundidade que ecoa até hoje.
Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher. E foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Judas Tadeu não era apenas um seguidor. Ele era um escolhido. Um homem que carregava em si a missão de ser testemunha viva do amor de Deus. Mas, mesmo entre os 12, ele era especial. Durante a última ceia, enquanto Jesus falava sobre o amor do Pai e o futuro que aguardava os discípulos, Judas Tadeu fez uma pergunta que revelou seu coração compassivo e sua preocupação com a humanidade. Mestre, por que razão deves manifestar-te a nós e não ao mundo? Essa pergunta, aparentemente simples, carrega um significado profundo. Judas Tadeu não queria que o amor de Deus fosse reservado apenas a um pequeno grupo. Ele desejava que todos pudessem experimentar a presença de Cristo. A resposta de Jesus foi igualmente poderosa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Essas palavras não apenas marcaram Judas Tadeu, mas também definiram sua missão de levar o amor de Deus a todos os cantos do mundo. Judas Tadeu testemunhou milagres que desafiaram a lógica humana. Ele viu paralíticos andarem, cegos enxergarem, e mortos voltarem à vida. Ele ouviu as palavras de Jesus, palavras que tocavam o coração e transformavam vidas. Mas ele também viu a rejeição, a incredulidade, e a oposição que Jesus enfrentava. E mesmo assim, permaneceu firme ao lado do Mestre, aprendendo a confiar plenamente no plano de Deus. Ser um apóstolo não era apenas um privilégio, era uma responsabilidade. Judas Tadeu sabia que seguir Jesus significava abandonar tudo. Sua família, sua segurança, e até mesmo sua própria vida. Mas ele também sabia que, ao lado de Cristo, ele encontraria algo muito maior. Ele encontrou um propósito, uma missão que ecoaria pelos séculos e que o tornaria um dos pilares da Igreja. Judas Tadeu não era apenas um discípulo. Ele era um homem que, ao ouvir o chamado do Mestre, respondeu com todo o seu coração. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava disposto a confiar plenamente em Deus. E foi essa confiança que o preparou para os desafios que viriam. Ele não apenas caminhou ao lado de Jesus, ele carregou a cruz da missão, com coragem e fé inabaláveis. Assim começou a jornada de Judas Tadeu como apóstolo. Um homem que, ao ouvir o chamado do Mestre, deixou tudo para trás e abraçou a missão de levar o amor de Deus ao mundo. Uma missão que o transformaria em um exemplo eterno de fé, coragem e devoção. Após a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo no Pentecostes, Judas Tadeu sentiu o peso e a grandeza de sua missão. Ele não era mais apenas um discípulo. Era agora um apóstolo, enviado para levar a mensagem de Cristo aos confins do mundo. Com o coração inflamado pela fé e pela coragem, Judas Tadeu iniciou sua jornada, enfrentando desafios que poucos ousariam encarar. Ele começou sua pregação na Galileia, sua terra natal, onde conhecia as pessoas e suas dificuldades. Mas logo percebeu que sua missão ia muito além das fronteiras familiares. Judas Tadeu atravessou regiões como Samaria, Síria e Mesopotâmia, levando a palavra de Deus a povos que viviam mergulhados na idolatria e na escuridão espiritual. Ele não apenas pregava. Ele curava, libertava os oprimidos, e realizava milagres que tocavam os corações mais endurecidos. Mas sua missão não foi fácil. Em cada lugar que passava, Judas Tadeu enfrentava a resistência de sacerdotes pagãos, feiticeiros e líderes religiosos que viam nele uma ameaça. Sua pregação desafiava os falsos deuses e as crenças que mantinham as pessoas presas ao medo. Mesmo assim, ele não recuava. Com palavras cheias de amor e autoridade, ele atraía multidões e convertia corações. Na Pérsia, Judas Tadeu encontrou Simão, o Zelote, outro apóstolo de Cristo. Juntos, eles formaram uma dupla imbatível, pregando com fervor e enfrentando perseguições. Eles percorreram as 12 províncias do Império Persa, levando a luz do Evangelho a lugares onde a esperança parecia inexistente. Por onde passavam, deixavam um rastro de fé e transformação. Judas Tadeu não conhecia limites.
Sua missão era clara: levar o amor de Cristo a todos, independentemente das dificuldades. Ele sabia que sua jornada seria marcada por perigos e sacrifícios, mas também por milagres e conversões. Sua coragem e determinação fizeram dele um verdadeiro apóstolo, um homem que não apenas pregava a fé, mas vivia cada palavra que anunciava. A missão de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, na Pérsia foi marcada por milagres, conversões e coragem. Eles enfrentaram um ambiente hostil, onde a fé cristã era vista como uma ameaça aos deuses pagãos e às tradições locais. Mas mesmo diante da oposição, os dois apóstolos não recuaram. Eles continuaram pregando com fervor, desafiando os falsos ídolos e proclamando o amor de Cristo. Por onde passavam, Judas Tadeu e Simão atraíam multidões. Suas palavras tocavam os corações, e muitos se convertiam ao cristianismo. Mas essa mesma força que conquistava almas também despertava a ira dos sacerdotes pagãos e líderes locais. A mensagem de esperança que eles traziam era vista como uma ameaça ao poder estabelecido. E assim, uma conspiração foi formada para silenciá-los. No dia 28 de outubro do ano 70, Judas Tadeu e Simão enfrentaram seu destino final. Eles foram levados diante de uma multidão enfurecida, incitada pelos sacerdotes pagãos. Mesmo diante da morte iminente, os dois apóstolos não negaram sua fé. Judas Tadeu, com o olhar firme e a voz serena, declarou: "Eu não temo a morte, pois minha vida pertence a Cristo." Os dois apóstolos foram martirizados de forma cruel. Judas Tadeu foi morto a golpes de machado, o instrumento que hoje é representado em suas imagens. Seu sangue derramado não foi em vão. Ele se tornou um testemunho vivo da força, da fé e da coragem de quem entrega sua vida a Deus. O martírio de Judas Tadeu não marcou o fim de sua missão. Pelo contrário, ele se tornou uma semente de fé que floresceu por gerações. Seu exemplo de coragem e entrega total a Cristo inspirou milhares de cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das maiores adversidades. Hoje, Judas Tadeu é lembrado não apenas como um apóstolo, mas como um mártir que deu sua vida por amor a Cristo. Sua história nos ensina que a verdadeira fé não conhece limites, e que mesmo diante da morte, a esperança em Deus permanece viva. São Judas Tadeu, o apóstolo que deu sua vida por Cristo, tornou-se ao longo dos séculos, um símbolo de esperança para aqueles que enfrentam os momentos mais difíceis. Mas como ele se tornou o santo das causas impossíveis? A resposta está em sua intercessão poderosa e no amor incondicional que ele demonstrou por todos os que buscavam a Deus. Segundo a tradição, Santa Brígida de Suécia teve uma visão de Jesus, que lhe disse: "Invocai com grande confiança ao meu apóstolo Judas Tadeu. Prometo socorrer a todos quantos por seu intermédio a mim recorrerem." Essas palavras ecoaram pelo mundo cristão, e a devoção a São Judas Tadeu cresceu rapidamente. Ele passou a ser invocado em momentos de desespero, quando todas as outras esperanças pareciam perdidas. Milhões de fiéis ao redor do mundo testemunham a força de sua intercessão. São histórias de milagres, de curas inesperadas, de portas que se abriram quando tudo parecia perdido. Ele é o santo que nunca abandona aqueles que clamam por sua ajuda, o amigo fiel nos momentos de maior angústia. Mas a devoção a São Judas Tadeu não é apenas sobre pedir milagres. É também sobre aprender com seu exemplo de fé e coragem. Ele nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos os desafios mais difíceis. Sua vida é um testemunho de que com fé, o impossível pode se tornar realidade. Hoje, São Judas Tadeu é venerado em todo o mundo. Sua festa, celebrada no dia 28 de outubro, reúne milhões de devotos que agradecem por sua intercessão e renovam sua fé. Ele é mais do que um santo, ele é um símbolo de esperança, um lembrete de que Deus nunca nos abandona. São Judas Tadeu nos mostra que mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre um caminho, uma luz. Ele é o santo das causas impossíveis, mas também o santo da fé inabalável. E é por isso que até hoje, milhões continuam a invocar seu nome com confiança e amor. São Judas Tadeu nos ensina que a fé é mais forte que qualquer adversidade. Ele nos mostra
que mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança. Sua vida e seu martírio são um convite para confiarmos em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, ao olhar para a imagem de São Judas Tadeu, lembre-se. Ele é o santo que caminha ao seu lado, que intercede por você e que acredita no impossível. Que sua vida seja um testemunho de fé e coragem para todos nós. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Juntos, podemos espalhar a mensagem de esperança e fé que São Judas Tadeu nos deixou.